Olá pessoal, tudo bem? Ainda continuamos em quarentena e vamos ao nosso exercício. É o seguinte, nós estamos tratando sobre quadros e requadros. Na primeira parte estamos falando de quadro e a ideia também é acrescentarmos mais alguma coisa que está aqui e nós não vemos. Por exemplo, a inclinação da cabeça. Se nós colocarmos a caneta aqui, por exemplo, como referência, vou colocar assim, né? Vamos perceber que a cabeça está inclinada. Se ela estivesse numa direção na vertical, ela estaria aqui, ó, estaria aqui. Neste caso, ela está inclinada. Mas isso também ajuda na expressão do personagem, dá um ênfase na expressão do personagem. Ok, então a inclinação da cabeça seria mais ou menos assim. Ela estaria com uma inclinação à direita, do lado direito. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que tudo isso contribui para dar ênfase na expressão do personagem. Às vezes sim, às vezes não, mas na maioria das vezes sim. Temos aqui
um conjunto de expressões reunidos a boca e os olhos, e mais o aspecto facial. O que ocorreu aqui no aspecto facial a respeito do rosto do personagem, nessa expressão de espanto, né? O que ocorreu? Duas coisas. O que já havíamos falado sobre a forma como abriu a boca e o que aconteceu. E este perfil, como está escrito, mostra como afeta a medida nasomentoniana sempre que ocorrer a menor ou maior abertura da boca numa qualquer expressão. Vai ter sempre, vai mexer com o conjunto, com todo o rosto. Cada vez que houver uma expressão, ou abrir a boca, menos, mais, vai ter um movimento de todo o rosto. E por mínimo que seja o nariz também. A outra coisa que nós vimos foram as achuras, ou rachuras, os formatos de rachuras, contida no desenho, que ajuda a colaborar na intenção de mostrar que alguns lugares tem menos, mais sombra, ou pouca sombra, ou muita sombra. Uns costumam se chamar de trama, ou tramas. E as achúrias, ou achuras, são sempre traços, né? Não cruzados. Que neste caso aqui, nós já colocamos algumas como exemplo. E neste caso aqui, nós estamos já delineando, começamos a desenhar a expressão da mão, que também é fundamental para compor todo o sentido que nós estamos querendo passar neste quadro. As expressões das mãos são várias, e nós vamos ver todas as expressões das mãos. Também em cada arte que nós fizermos, nós vamos ver as expressões das mãos, e vamos trabalhar nisso também, vamos exercitar nesses termos aqui, da expressão das mãos, que ela também quer dizer tudo dentro da composição do desenho que nós estamos exercitando. E estamos falando também sobre a arte final no desenho, e é de suma importância para dar ao desenho uma vivacidade, para que ele se destaque. Quando o arte finalista é competente, nós dizemos que muitas vezes ele consegue salvar o desenho caso o mesmo não tivesse sido bem elaborado. E mostrando aqui que para a arte finalizar o desenho, existem vários vai ter vários materiais que vai ajudar você a arte finalizar o seu desenho. Vamos ter aqui como exemplo, vou fazer aqui como exemplo aqui aproximado da mão que a gente está colocando na Histórias em Quadrinhos, e a construção dela. E aqui está. Então,
A expressão da mão, nesse caso, desse quadrinho, é muito importante, porque ele ajuda a dar mais ênfase na imagem que está sendo mostrada. E aí o desenho fica com mais impacto, com maior impacto. Então vamos lá. Deixa eu pegar um lápis melhor aqui. Um lápis 6B. E puxar a nossa mão. E aí vai a expressão da mão, né? O aspecto que a mão ficaria. Vamos fazer um traço aqui para evidenciar uma sombra. Mas antes de mais nada, vamos puxar primeiro os dedos. O dedo da mão. Mesmo que ainda seja esboço. E isso seria um formato aproximado da mão que nós criamos no quadro, que no caso é esse aqui, é essa mão aqui, essa aqui. E aí a gente jogou ela aqui. E a forma de construção foi exatamente aquela que você viu. As expressões da mão dão uma qualidade imensa no seu desenho. Ela traz mais informação no seu desenho. Quando você consegue fazer a mão trazer mais uma informação no seu desenho,
completar a informação no seu desenho. Vamos fazer aqui as linhas de construções para que você perceba o quanto é importante a expressão das mãos em um desenho. Vamos levantar aqui, deixar o indicador aqui, para que a gente venha elucidar todo o assunto. Tá aqui. Temos aí a estrutura da construção da mão. Aí trazemos então a expressão da mão. Se houver um diálogo, vai reforçar bem mais essa expressão da mão. Aqui nós fizemos, no quadro que nós estamos ilustrando como exemplo, meu exercício, deixa claro a vantagem que a tua ilustração, a minha, qualquer ilustração pode levar mediante a expressão da mão. Ela ajuda a elucidar melhor a imagem que você está querendo. O conteúdo, o assunto, vamos dizer assim, que você está querendo transmitir. No caso aqui, a mão ela ficou nesta posição, e notando esta com esta, a gente percebe que, como eu coloquei a Axúria e escureci, ela ficou uma imagem muito pesada, muito própria para a situação que está acontecendo aqui. Mas se fosse por uma situação mais leve, seria mais assim, menos traço, menos Axúria, menos sombra, para ter uma qualidade mais suave na hora de transmitir o conteúdo. Eu vou colocar escuro aqui neste ponto de interrogação, que ele está no lugar de uma onomatopeia, já porque ele mesmo em si já tenta dizer alguma coisa que o personagem está falando logo sem dizer. Eu escureci porque, como começou a ficar muito cheio de Axúria, o que eu fiz? Eu vim aqui diminuir um pouco a quantidade de Axúria, porque senão o desenho fica muito carregado. E até vou fazer nesse lado aqui para ver se melhora, porque ele ficou muito pesado. Mas eu acredito que não vai ter jeito não. A mão não. A mão ela ficou pesada, né? Uma arte um tanto pesada, escura, sombria, mas está muito próximo do que a intenção do que se queria transmitir.
né? A outra coisa é, lembramos que às vezes a luz pega em dois ângulos. Se você colocar desse ângulo, também pode. Mas às vezes a luz pega em dois ângulos. Nesse caso, vou acompanhar aqui como se a luz estivesse batendo tudo nessa direção na mão dele. Mas se quiser fazer, demonstrar que está pegando, que a luz está sendo emitida de dois pontos, de dois pontos, também pode. Depende da forma que você começou a construir. Aí pode. Ok? Esse é o quadro. Se bem que a posição do nosso próximo quadro não vai ser esse. Mas para mostrar aqui a expressão que a mão está fazendo, né? Expressão de força, de poder, né? É uma das expressões. Como várias outras expressões que nós podemos ver aqui, que também está contido em várias histórias em quadrinhos. No nosso caso, a expressão da mão vai ser direcionada de uma forma que é mais conveniente a esse quadro, que nós vamos começar a fazer o desenho.
Neste exercício, nós falamos de quadros, e vamos fazer o requadro no próximo exercício. Lembramos aqui a expressão do olhar ou da boca, que da vista que a gente tem, à primeira vista, dá vida ao rosto em uma história desenhada ou numa ilustração. A expressão do rosto, dos olhos e da boca pode fazer a diferença em uma história em quadrinho ou em uma ilustração. No próximo exercício, nós vamos falar sobre a onomatopeia. E a expressão das mãos, a gente vai também estar fazendo alguma coisa sobre a expressão das mãos e elucidando um pouco sobre onomatopeias. Como essa daqui, outras mais.